Olá, que maravilha, que privilégio é o seu, é o meu, de estarmos na presença de Deus. Por isso, agora eu quero desejar para você tudo de bom, que as bênçãos do céu alcancem a sua vida nesse dia. Deus, Ele quer trazer as bênçãos para nós. Eu quero falar uma frase para você já para a gente começar. O coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho nesse único dom, derramou todo o céu, a vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo e por tudo. Tudo mostra o desejo incessante do céu para resgatar a cada um de nós. É lindo a gente compreender como Deus quer o seu bem, o meu bem, o nosso bem. A humanidade não compreende ainda como Deus deseja que nós possamos acertar na vida, como Deus deseja que nós possamos cada dia tomar decisões certas. E aí eu quero começar, então nós vamos conversar sobre isso, perguntando para você: você gostaria de acertar mais? Você tem errado muito nessa vida? Pronto, então nós vamos estudar hoje um texto que vai trazer para você e para mim a oportunidade de a cada dia acertar mais, errar menos e honrar o nome de Deus. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado porque o Senhor se interessa por cada um de nós. O Senhor quer que a gente venha acertar cada dia mais nas nossas tomadas de decisões, nas nossas relações interpessoais. O Senhor deseja isso e nós queremos agora aprender essas verdades na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, Santo e Bom Espírito, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Você tem estado cansado de não saber qual a decisão tomar e às vezes as suas decisões, o que você tem feito, tem dado errado, você tem ficado decepcionado. Eu queria errar menos. Sabe como eu erro na relação com as pessoas? Como eu tenho prejudicado pessoas? Eu quero como cristão acertar sempre. Eu quero honrar o nome de Deus. Pronto, nós vamos aprender isso na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 22, Jesus dizendo, Mateus capítulo 22, também está em Marcos capítulo 12, mas nós vamos pegar Mateus capítulo 22 para a gente poder entender sobre esse texto aqui. Olha, Mateus capítulo 22, nós temos Jesus aqui, e aí chega os fariseus trazendo para Jesus para tentar pegá-lo em um erro. Por isso Jesus de uma forma profunda traz esse conceito, e Jesus explica de forma maravilhosa. Aí chega os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e traz um problema para Jesus. Ele conta uma historinha e traz um problema para Jesus. Aí Jesus, para começar a responder a eles, para dizer que a ressurreição é algo real. Por quê? Porque Jesus mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus então começa a explicação a partir do questionamento deles. Capítulo 22 e o verso 29, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso não se aplica só a eles naquele momento, isso se aplica à humanidade ao longo da história. Eu e você, nós erramos o tempo todo, e quanto mais o ser humano se afasta dessas verdades da palavra de Deus, ele vai cometer mais erros. Então aqui está, o ser humano erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse tem sido um problema na vida das pessoas. As pessoas estão errando porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem disse não foi eu, é Jesus. Então se eu e você queremos na vida acertar mais na relação interpessoal, na relação um com o outro, principalmente com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, sabe? No seu negócio, pronto, o segredo está aqui. Jesus diz: vocês estão errando porque você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe, Davi então no Salmo 119, depois você pode conferir isso na Bíblia, confira. Verso 11 ele diz assim,
guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, pecar, no original, pecar é errar o alvo, ok? Pecado, no original, significa errar o alvo. Pronto. Então, quanto mais eu tenho a palavra de Deus memorizada na minha mente, eu erro menos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o segredo. Por que Jesus não cometeu pecado? Por que Jesus não errou? Porque a palavra que ele mesmo trouxe para os profetas estava na sua mente. Ele usava a palavra contra o diabo em todas as tentações. E nós temos prova disso no primeiro momento no deserto, quando o diabo chega trazendo as propostas para Jesus cometer pecado. Jesus dizia: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E aí ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o segredo para que eu e você venhamos a errar menos e acertar mais é memorizar a palavra de Deus, é ter a palavra em nossa vida e viver a palavra. Porque não basta só memorizar, é preciso viver a palavra. Esse é o segredo. Jesus no Sermão do Monte também diz: todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem inteligente, prudente, que edifica a sua vida na rocha. Esse é o segredo. Então você agora e eu temos o segredo para a gente errar menos, para a gente acertar mais, para a gente honrar o nome de Deus, é ter a palavra memorizada e viver a palavra. Esse é o segredo. Agora, e o poder de Deus? Ele disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Agora eu quero ler contigo na íntegra aqui o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 26, olha, verso 16, capítulo 1, verso 16, diz assim, Paulo dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pronto, olha o que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias. Paulo está dizendo: eu não me envergonho das boas notícias da salvação em Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o poder de Deus, ele é caracterizado pelo sacrifício que Cristo fez na cruz para mim e para você. Então quando eu vivo essa mensagem, quando eu vivo essa realidade da salvação em Cristo Jesus, eu vou ser transformado pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Então eu vou viver essa perspectiva do poder de Deus atuando em minha vida. Então olha que coisa interessante, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, das boas notícias, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo assim, ó, o poder de Deus foi revelado de forma efetiva e real na morte de Cristo na cruz. E é a morte de Cristo na cruz que é o segredo para salvar a minha vida e a sua. Então, se você e eu quisermos viver a perspectiva da salvação por meio do que Cristo fez na cruz, nós vamos acertar, nós não vamos errar. Por quê? Porque nossa vida vai ser uma vida em que vai demonstrar renúncia em tudo para glorificar a Cristo, para honrar o nome dele, porque nós aceitamos a sua morte na cruz, aceitamos o seu sacrifício e nós vivemos por isso. Então aqui está o segredo. Olha, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus foi manifesto de uma forma efetiva e real na morte de Cristo. E é a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo, que é o poder de Deus revelado para salvar você e a mim. Que maravilha! Então agora eu e você temos a oportunidade de errar menos na vida quando nós trazemos a palavra em nossa mente e quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz e vivemos por Ele, renunciando ao nosso eu para fazer a vontade de Deus. Dessa forma, nós vamos exaltar o nome de Cristo, vamos demonstrar que a palavra faz parte da nossa vida e o sacrifício de Cristo é real para cada um de nós. E quando nós vivemos isso, nós vamos errar menos, vamos acertar mais e vamos glorificar o nome de Deus. Então que você aceite essas verdades, viva por isso e com certeza você será uma pessoa que vai honrar o nome de Deus e
e vai errar menos. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra que é maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em ti, porque o Senhor nos ama. O Senhor, sabe, o coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte, entregando o seu filho nesse único dom, Jesus Cristo. Entregou todo o céu. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.